eu sou Ana Alegre, correspondente internacional diretamente dos Estados Unidos para o jornal AG News. Estou muito honrada pelo convite da presidente da emissora, Andrea Grezana, para compartilhar com você sobre como tem sido viver e empreender nos Estados Unidos. Essa experiência que eu estou vivendo com a minha família desde o último dezembro. Dezembro de 2024, a gente aterrissou por aqui. Então, a cada terça-feira, eu prometo trazer para vocês atualidades, curiosidades da vida por aqui, que é um pouco diferente do que a gente vê nos filmes. Pelo menos para mim tem sido. Eu sou gaúcha de Porto Alegre, casada há 20 anos, mãe de 2 adolescentes lindas e nos últimos 2 anos eu e minha família nos preparamos para viver essa aventura, essa mudança que já era um sonho para nós. Decisão tomada, nós começamos os preparativos para adaptar, né? Carreira, família, trabalho, pets, tudo para viver o sonho americano. Em julho do ano passado, depois de um movimento interessante dentro desse plano, veio o convite de transferência para o meu marido, que trabalha numa empresa alemã de tecnologia, e eu comecei a migração dos meus negócios totalmente para o digital, para continuar trabalhando para o Brasil e vivenciar essa experiência aqui com a minha família. As meninas já vinham se preparando no inglês e agora, aproveitando para mostrar para vocês, ó, um ônibusinho ali, ó. E agora estamos aqui, os 4, os nossos pets, tudo em ordem, 2 anos de decisão e planejamento e 5 meses de mão na massa para nos mudarmos para cá. E por falar em mudança, depois dessa breve apresentação, aqui no nosso primeiro programa juntos, eu quero compartilhar com vocês sobre um dos temas que foi muito presente nessa mudança toda. Então, hoje nós vamos falar sobre como é a moradia aqui nos Estados Unidos e desconstruir aquela ideia de que a gente vê nos filmes, né? Quando a gente pensa morar nos Estados Unidos, a gente pensa em Nova York, Chicago, Washington DC, repletos de arranha-céus de concreto. Ao menos era assim a imagem que eu tinha daqui. Mas a verdade é que a grande parte das cidades americanas não é formada por grandes torres, mas por bairros de casas unifamiliares, que eles chamam aqui de as townhouses, que são parecidas com essas aqui. A gente tem várias casinhas uma do lado da outra, ou as single families. Então, esses filmes e séries que a gente vê, que a gente imagina aquelas skylines imponentes de Manhattan, de Chicago, prédios que ultrapassam 40, 50 andares, não é bem assim. Se nós considerarmos o cenário residencial aqui nos Estados Unidos como um todo, mais de 90% das habitações são construídas em madeira. De acordo com uma análise do National Association of Home Builders, com dados agora do censo de 2023, 93% das novas casas concluídas em 2023 foram feitas em madeira, a estrutura de wood frame que eles chamam aqui. Então, a maioria dos americanos vive, na verdade, em bairros cujas ruas são povoadas por residências de madeira, com telhados de asfalto e uns revestimentos que vão de um vinílico até um tijolo. Aqui no bairro mesmo, onde eu moro, a gente olha, parece tijolo, mas na verdade é toda feita em madeira com esse tipo de revestimento. Há várias razões para esse predomínio. Em primeiro lugar, por causa do custo, né? A madeira é bem mais acessível do que concreto ou aço, especialmente em áreas rurais e suburbanas, onde o transporte desses materiais impermeáveis acaba ficando bem mais caro. Além disso, aqui também tem as normas de construção, os building codes, que facilitam a utilização de madeira em estruturas de baixa altura. Aqui no bairro mesmo as casas têm 2 pisos mais o basement. Assim, essas single families ou as townhouses, que são essas casas como a gente vê aqui, seriam equivalente, as townhouses seriam equivalentes no Brasil às casas geminadas, são todas feitas com essa estrutura de wood frame. Outro ponto bem importante é a velocidade da construção. Um projeto feito de madeira pode ficar pronto em pouquíssimas semanas. Já com outros métodos, como alvenaria de bloco ou concreto armado, vão levar meses para tu conseguir levantar o bairro inteiro. Por isso, em regiões de crescimento rápido, que tem muito por aqui agora,
nessas áreas suburbanas da Flórida, Texas e até aqui na Pensilvânia, onde eu estou morando, a construção de madeira atende essa velocidade que a demanda está pedindo. Então, essa agilidade também acaba refletindo na economia de mão de obra, que é um desafio, né? E no retorno mais rápido do investimento para construtores e proprietários. Além do custo e da velocidade, outra questão bem interessante é a questão ambiental. Embora ocasionalmente se critique muito a questão de sustentabilidade da madeira, esse material, por ser um material renovável, né? Só que se for adequadamente manejado, pode ter inclusive uma pegada de carbono menor do que numa produção feita aí de cimento e aço. Ainda assim, né, eventos climáticos extremos, uma coisa que a gente vê por aqui, furacão lá no litoral leste, tornado no centro-oeste e até incêndios florestais lá pelo oeste, tem pressionado algumas agências do governo e seguradoras a recomendar outros tipos de sistemas de construção que utilizem mais concreto ou aço para essas áreas, principalmente que estão sujeitas a furacões, para que elas modifiquem. Então, lá no sul, cerca de 7% das novas casas já têm sido construídas em concreto, justamente para tentar atender essa necessidade de resistência a ventos fortes. Então, depois de morar por anos em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, e acostumada com o tumulto dos grandes centros urbanos, chegar aqui nos Estados Unidos, real, foi uma grande surpresa. Afinal, uma coisa é estar aí nesses grandes centros como Manhattan ou até mesmo Filadélfia, que fica aqui na Pensilvânia, a uns 40 minutos de onde eu moro, e tem uma população bem equivalente a Porto Alegre, eu brinco que é a minha Porto Alegre daqui de perto. Tem aqueles agitos de trânsito, engarrafamento, muitas pessoas, muitos arranha-céus. Nossa, outra coisa é os Estados Unidos real na sua grande maioria. Então, olhar para fora desses grandes centros e perceber bairros com ruas arborizadas, como essas que eu estou mostrando para vocês, casas separadas por gramados, muitas vezes garagens anexas. Esse é o padrão cultural da moradia aqui nos Estados Unidos, aquilo que muita gente chama aí do American Dream, que preza o espaço privativo e um quintal. Resultado é que cidades de médio porte, ou mesmo regiões suburbanas por aqui, dificilmente a gente vai ver mais de 3 ou 4 andares em residências. Prédios de 5 andares por aqui são facilmente percebidos, porque a maioria das áreas são compostas praticamente por casas de madeira, como essas que a gente está observando por aqui, fazendo com que a gente tenha esse padrão de baixa densidade urbana, maior sensação de comunidade local, inclusive os bairros construídos de casas de madeiras aqui como esse que eu moro, são chamados de communities, as comunidades, que mais se aproximam de um condomínio ou de um bairro planejado aí no Brasil. Só que aqui, o interessante é que a taxa condominial varia de cada community, porque o agrupamento de moradores que decide quais são os serviços e de quem que vão ser contratados esses serviços compartilhados. Então, coleta de lixo, jardinagem, serviço de tratamento de água, são algumas dessas ofertas que cada uma das comunidades vai decidir. Afinal de contas, aqui temos uma vasta concorrência, inclusive nesses serviços. Enfim, a ideia de que toda a cidade americana é feita de arranha-céus é um mito criado pela indústria do entretenimento. Eu caí várias vezes nesse mito, não sei se você já tinha caído, mas na prática, a maior parte dos lugares onde os americanos vivem é bem diferente. Casas baixas, muitas vezes pintadas em tons claros, com porões ou lajes de concreto no subsolo, mas sempre com a estrutura principal em madeira e esses acabamentos, que parecem que não são de madeira, mas na verdade são. É um panorama para nós que moramos em cidades brasileiras repletas de alvenaria e prédios de azulejo, pode parecer estranho, mas que reflete as condições históricas e de desenvolvimento aqui da região. Essa, inclusive, até da própria disponibilidade de matéria-prima nos Estados Unidos. Eu sou Ana Alegre, correspondente internacional da GTV, diretamente do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, para o jornal AG News. Nos vemos na próxima terça-feira, às 20 horas, com mais curiosidades e atualidades. Até lá!